Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar 3 ótimas rações com preço abaixo de R$ 200 o saco de 10 quilos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, muitos de vocês procuram, né, uma ração mais em conta, um pouco abaixo de R$ 200, não é tão em conta assim, mas quando a gente para pensar no saco de 10 quilos, até que é sim. Porque assim, ao meu ver, pessoal, a gente não acha uma ração boa, pelo menos aceitável, que o saco de 10 quilos fica ali, né, 120, R$ 100, muito menos abaixo de 100. Então, se você vê uma ração, por exemplo, que o saco de 10 quilos é menos de R$ 100, você tem que ficar atento ali, né? É óbvio, a pessoa tem 50, 100 gatos numa ONG, né? Ela tem que alimentar esses animais, ela vai comprar o maior saco pelo preço mais barato que tiver, né? Mas aqui eu tô fazendo um vídeo específico para vocês que tem 1, 2, 3, 5 gatos dentro de casa, né? E conseguem dar um alimento de melhor qualidade, tá bom? Então eu separei aqui 3 boas rações, ótimas rações nesse preço abaixo de 200 o saco de 10 quilos, tá? Separei só 3, pessoal. Eu tinha, né, algumas outras rações que até é aceitável, né, você comprar e tudo mais, mas era o preço muito próximo dessas ótimas aqui. Então, às vezes uma outra lá ela tinha um BHE, BHT, às vezes não tinha algo que eu gosto de ver, né? Ou tinha um componente maléfico como uma bentonita. Então eu deixei de lado e coloquei aqui só aquelas que eu realmente acho ótimas, porque o preço não ia diferenciar muito. Então essas 3 aqui são 3 que você pode comprar e que são boas rações. A primeira, então, ração é a Gran Plus Gourmet. Ela tá saindo lá na minha loja, o link ele fica aqui na descrição. O saco de 10 quilos dela tá saindo a R$ 192, tá? E a nota dela na minha avaliação, de 0 a 12, ela tem a nota de 10. Então é uma ótima nota, principalmente porque a Gran Plus Gourmet ela é uma ração prêmio especial, ela nem é super prêmio, ela consegue ter uma pontuação e ser melhor em qualidade do que muitas super prêmio, então ela é uma ótima ração. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta aí de 36% de carboidrato, 40% de proteína, 10% de gordura, 4,4% de fibra e 9,1% de minerais. Então aqui na distribuição ela só vai pecar nesse nível de carboidrato, né, que está um pouco alto, 36%, mas no restante ela está muito bem, ela tem um bom valor de proteína, atingindo os 40% que eu gosto, tem bom nível de gordura, 10%, bom nível de fibra acima de 4% que eu gosto, tendo 4,4%, e bom nível de mineral abaixo de 10%, tendo 9,1%. Então a distribuição dela é boa, só tirando esse ponto negativo do carboidrato um pouco alto, tá? Em relação aos pontos a se considerar, ela não tem a presença de uma carne em si, como fontes de carboidrato, como fonte de proteína, ela vai ter a carne mecanicamente separada de frango, o fígado de frango, a farinha de salmão, a farinha de vísceras de aves, a farinha de torresmo e o hidrolisado de fígado de ave e suíno. Ela tem boas fontes de proteína, tá bom? Esse fígado de frango, a farinha de salmão, a farinha de vísceras, a farinha de torresmo e o hidrolisado são boas fontes de proteína. Não gosto tanto da carne mecanicamente separada, mas ela tem muito mais proteínas boas, tá bom? Então já compensa completamente. Tem um ponto negativo que eu não gosto muito, né? De ter várias fontes de proteína de animais diferentes. Porque se um gato ele tiver alguma alergia a alguma dessas proteínas, a chance dele manifestar alergia comendo essa ração é muito maior do que outras que tem só um tipo de fonte animal, né? Então é só carne de frango, só carne de boi, né? Essas rações são preferíveis ao meu ver, mas é só uma observação aqui, tá? Continua tendo boas fontes de proteína.
Em relação ao carboidrato presente aqui, ela tem o arroz, o milho e o sorgo, mas não tem a soja, então ponto positivo, porque a soja ela contém o fitoestrogênio que é alimentado a longo prazo, pode predispor o gato ao hipertireoidismo. Ela tem a levedura seca de cervejaria, trazendo benefícios gastrointestinais. Tem a polpa de beterraba, trazendo benefícios gastrointestinais também. Tem a fibra de cana-de-açúcar, também benefícios gastrointestinais, ajuda muito gatos diabéticos, porque ela diminui ali, que impede, né, que tenha grandes picos de glicemia ali, então deixa mais lento a absorção da glicose ali quando o gato se alimenta, sendo um ponto bastante positivo, né, atua na prevenção da diabetes e também no controle de um gato diabético. A casca de aveia também sendo aí uma fonte de fibras, ajudando na saúde gastrointestinal. Tem L-carnitina, tem ômega 3, tem prebiótico, não tem probiótico. Não ter probiótico é assim, toda ração não tem, basicamente, muito raro você encontrar uma ração com probióticos mesmo, né? Então ela tem a L-carnitina trazendo os benefícios cardiovasculares e ajudando o gato a manter o peso e perder peso caso ele precise, e também o ômega 3, né, atuando na saúde geral do gato mesmo, né, em todas as frentes basicamente. Eu julgo o ômega 3 imprescindível em rações para gatos, e essa tem, né? Não tem BH e BHT, ponto positivo. Não tem corantes, palatabilizantes nem aromatizantes, ponto positivo também. E tem transgênicos. Eu particularmente não considero um ponto negativo assim, tá? Mas se você considera, saiba que ela tem. Então ela é muito boa, pessoal, porque assim, ela só vai ter como ponto negativo nesse carboidrato um pouco elevado, e basicamente ter o transgênicos e essa maior quantidade de fontes de proteína de espécies diferentes. Mas são pontos que dá para você ali, né, dar uma relevada, não são pontos que vão impactar muito ali na saúde do seu gato. Óbvio, esse carboidrato alto pode facilitar que ele fique em sobrepeso e tudo mais, mas você tendo um bom controle ali da quantidade e tudo mais, não vai ter problemas. Então assim, é uma boa ração, é a melhor dentro dessa faixa de abaixo de R$200 o saco de 10 quilos, tá bom? Não é perfeita, mas é a melhor dessa categoria que eu tô fazendo esse vídeo. Porque às vezes vocês vêm e falam assim, Thiago, mas ela não é boa, ela tem esses pontos negativos e tudo mais. É a categoria do vídeo, tá, pessoal? Então ela é a melhor que se encaixa no que eu estou querendo passar aqui para vocês. A segunda melhor ração, então, abaixo de R$200, com o saco de 10 quilos, vai ser a Premiata Feline, mas ela nem sempre vai estar abaixo de R$200. Eu coloquei ela aqui porque lá na minha loja, por exemplo, o valor dela do saco de 10 quilos é R$215. Só que tá com uma grande promoção lá, tá saindo a R$172 o saco de 10 quilos, tá bom? Ela já é uma super premium, então, tá? Ela teve a nota de 9,75. Em relação à distribuição dela, ela tem aí por volta de 37% de carboidrato, 40% de proteína, 10% de gordura, 5% de fibras e 8% de minerais. Então ela tem aí o carboidrato alto também, igual a Gran Plus Gourmet, sendo um ponto negativo, mas igual lá também, né? Bom nível de proteína, 40%, bom nível de gordura, 10%, bom nível de fibra, 5% e também bom nível de mineral, 8%. Em relação aos pontos a se considerar, ela também não tem a presença de uma carne em si. Como fonte de proteína, ela vai ter a farinha de carne de frango, a proteína isolada de suíno, o glúten de milho, a proteína do soro do leite e hidrolisado de fígado de frango. Então, a única fonte de proteína aqui que eu não gosto muito é o glúten de milho, tá bom? Que é uma proteína vegetal, não gosto de proteína vegetal para gatos. Como um complemento ali, aqui até vai ser, né? Um complemento ali, talvez de algum aminoácido e tudo mais. Mas se fosse só fonte de animal, eu acharia melhor, tá bom? Mas como ela tem várias outras fontes de animal que tem alta qualidade, não tem problema, tá?
A proteína do soro do leite não é tão comum ser utilizada assim, né? Talvez você nunca tenha visto, e ela é uma boa fonte, tá, pessoal? Tem alto valor biológico, é como o whey, né? Protein que nós humanos tomamos, por exemplo, as pessoas que vão na academia e tudo mais, ele é proteína do soro do leite. Ele tem um alto valor biológico, tá bom? Então é uma boa fonte de proteína. Ela tem essa ração, portanto, tem boas fontes. Em relação ao carboidrato, ela vai ter o milho, o arroz e a ervilha, também não tem a soja, então ponto positivo. Tem a levedura seca de cervejaria trazendo benefícios gastrointestinais. Tem o extrato de uca também trazendo benefícios gastrointestinais. Tem a zeólita também trazendo benefícios gastrointestinais. Tem a L-carnitina, tem ômega 3 e 6. Tem prebiótico, não tem probiótico também. Então tudo isso trazendo os mesmos benefícios já citados lá atrás, tá bom? Também não tem BH e BHT, não tem corantes nem palatabilizantes, também tem transgênicos. Então é muito parecida com a Gran Plus Gourmet, tá bom? Por que então que a nota dela foi um pouco diferente? Porque a Gran Plus Gourmet lá, ela tinha, ao meu ver, fontes de proteína um pouco melhores do que a daqui, mas é coisa pequena, entende? Por isso que eu falo que esse meu método de avaliação, ele dá uma pontuação, mas depois quando essa pontuação ela fica parecida, eu vou e analiso ela a fundo mesmo, né, vendo ponto a ponto, porque só a avaliação, a pontuação pode deixar passar alguns detalhes, tá bom? Mas elas são muito parecidas mesmo, e assim, são quase iguais, mas lá, por exemplo, eu também acho que tem alguns pontos positivos maiores, né, alguns ingredientes que acabam sendo mais benéficos ali pro gato. Então, por exemplo, aqui como fonte de proteína, ela vai ter o fígado de frango, farinha de salmão, farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, hidrolisado de figo. Então, todas são boas. A carne mecanicamente separada de frango, por exemplo, ela é melhor do que ter um glúten de milho, entende? Então, por isso que teve essa variação na nota aí. E ela também tem um pouco mais de pontos positivos, né? Ela vai ter a levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, fibra de cana-de-açúcar e a casca de aveia. Enquanto essa aqui vai ter 3 pontos, 3 ingredientes, assim, percebe como que é coisa pouca, mas influenciou na nota, mas são rações muito parecidas. A Premiata Feline também é uma ótima opção, abaixo de R$200 por pouco tempo, tá bom? Mas está, então eu coloquei ela aqui na lista, né? E R$215 não é tão acima assim dessa faixa de 200, né? Mas enfim, é uma boa opção aí para você também. E terceiro lugar e último, né, também uma ótima escolha nesse valor, o saco de 10 quilos, é a Quatrilife. A Quatrilife, então, ela tá saindo, né, lá na minha loja também está com promoção, tá? Ela tá saindo de 193 por R$174, então tem um bom preço, né? E teve a nota aí de 9,5 de 12, então também uma boa pontuação. Ela é considerada uma premium especial. Em relação à distribuição dela, ela tem por volta de 36,8% de carboidrato, 39,5% de proteína, 10,9% de gordura, 4,3% de fibra e 8,2% de minerais. Então ela é alta em carboidrato também, né, como as outras duas, 36,8 aí é um valor alto ao meu ver. A proteína dela quase chega lá nos 40% que eu gosto de ver, tendo 39,5. A gente até pode considerar, né, que chega ali nos 40%, mas é um pouquinho abaixo do que as outras, por exemplo. Gordura um bom nível, 10,9%. Fibra também um bom nível, acima de 4%, tendo 4,3%. E minerais também um bom nível, abaixo de 10%, tendo 8,2%. Tá? Em relação aos pontos a se considerar dela, ela não tem uma carne em si também, como as outras. Como fonte de proteína animal, ela vai ter a farinha de vísceras de frango, a farinha de salmão, a farinha de torresmo e o hidrolisado de fígado de aves e suínos. Então, ótimas fontes de proteína animal. Não tem nenhuma fonte aqui que seja ruim, tá bom? Então, ponto muito positivo. Como fontes de carboidrato, ela vai ter o arroz, o sorgo e a batata doce. Também não tem a soja, ponto positivo também.
Tem a polpa desidratada de beterraba, trazendo benefícios gastrointestinais. Tem o brócolis desidratado, cenoura desidratada, trazendo ali uma saúde geral melhor para aquele gato. A levedura de cervejaria inativada desidratada, benefícios gastrointestinais também. Zeólita e extrato de yuca, também benefícios gastrointestinais. Extrato de alecrim, que é um antioxidante, vai trazer um benefício de antioxidante para o gato, mas também aqui vai atuar, né, como um antioxidante natural na ração, então é por isso que ela não vai ter os conservantes artificiais, porque no caso aqui vai ser um natural. Esse extrato de alecrim ele atua dessa forma também, tá? Tem a L-carnitina, não tem ômega 3, tem prebiótico, não tem probiótico. Lá na composição da Quatrilife fala que ela tem grão de linhaça, tá? Só que o grão de linhaça ele é fonte de ômega 3. Então lá no rótulo vai estar lá que tem ômega 3. Só que o ômega 3 fornecido pelo grão de linhaça, ele não é um ômega 3 que o gato consegue utilizar. Então, nós humanos, por exemplo, né, alguns outros animais, esse tipo de ômega 3 que tem no grão de linhaça, a gente converte ele no ômega 3 que a gente vai utilizar. Então ele é como se fosse um pré-ômega 3. O gato ele não tem essa enzima que consegue fazer essa conversão. Então ele não vai conseguir utilizar. O gato precisa desse ômega 3 pronto, que geralmente vai vir lá do óleo de peixe, né, dos peixes, dos animais marinhos, tá? Então ela não tem ômega 3, apesar de, se você for lá olhar, vai estar falando que tem. Tem, mas o gato não consegue utilizar, então não tem. Não tem BHA e BHT, ponto positivo. Não tem corantes nem patabilizantes, também ponto positivo. E não tem transgênicos. Então, assim, percebe como também ela é muito parecida e boa, né? Então ela fica em terceiro lugar, mas muitos de vocês podem achar que ela é melhor, né? Então, por exemplo, aqui, ela vai ter um pouquinho menos de proteína, mas nada demais, né? O carboidrato vai estar muito parecido, então a distribuição das três é muito parecida, então vai diferenciar muito pouco. Mas a Quatrilife, por exemplo, ela tem só fontes boas de proteína. Ela tem mais ingredientes que trazem uma saúde maior para o gato, né? Então, brócolis, cenoura, levedura, zeólita, extrato de yuca, extrato de alecrim. Então, tem mais pontos positivos nesse sentido, né? Não tem os transgênicos que os outros têm, só que ela peca em não ter o ômega 3. Thiago, eu sou apaixonado por ômega 3 na alimentação dos gatos, é imprescindível para eles. Tem ação em saúde do pele, neurológica, cardiovascular, articular, uma ação anti-inflamatória geral no corpo do gato, até para nós humanos. Eu tomo cápsula de ômega 3, para mim é um suplemento assim maravilhoso, e os gatos precisam também. E a Quatrilife peca em não ter ela, né? Mas ela é uma boa ração, né? Só tem esse ponto negativo aqui. E os outros pontos que eu já falei negativo, né? Que é característico dessa faixa de preço de prêmios especiais, que é ter um carboidrato alto, né? E basicamente vai ser isso, né? Porque é boa ração, tá bom? Então, essas são as 3 ótimas rações abaixo de R$200 o saco de 10 quilos, tá bom? Tem outras, né? Então, eu tô fazendo uma avaliação de todas as rações que existem, basicamente, para trazer o vídeo para vocês das melhores rações de 2024. Independente de preço ou não, vou falar das melhores. Depois eu posso fazer de boas e baratas, né? Então, nesse processo tá demorando, né? Porque são muitas rações que existem, e fazer essa avaliação escrevendo e calculando é demorado, tá bom? E se eu parar para pegar nota por nota aqui, tem outras que vão ter umas notas que são até boas também. Por exemplo, a Golden Seleção Natural, ela custa R$186 lá na minha loja, o saco de 10 quilos. E ela tem uma nota de 9,5, mas a avaliação específica dela, ela tem alguns problemas, né, que me incomodam. Não é que ela seja extremamente ruim, mas, por exemplo, ela tem vários pontos positivos. Uma ótima distribuição, boas fontes de proteína, né, ingredientes benéficos, igual às outras. Ela é muito parecida com as outras. Porém, ela tem a bentonita, que pode causar desconforto e distúrbios gastrointestinais, então não gosto de bentonita em ração, tá bom? E ela vai ter BHA e BHT, que é conservante artificial. Então, apesar dela ter essa nota 9,5, esse BHA, BHT e a bentonita me incomodam muito. Então, por isso que eu não coloquei ela nessa lista, tá?
tem outras que vão ter essas notas também boas e que até seria aceitável, né? Só que, como eu mencionei lá no começo do vídeo, esse vídeo aqui é sobre as ótimas e não as aceitáveis. Se vocês quiserem que eu faça das aceitáveis, que tem pontos negativos, mas que, assim, no geral não é ruim, eu posso fazer, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.